Senhor governador, senhores parlamentares, senhores secretários, meus concidadãos. Aproxima-se o Brasil de um momento decisivo em nossa história nacional. Agora podemos e precisamos construir um novo modelo de desenvolvimento. O que o país exige é uma estratégia de desenvolvimento baseada na democratização de oportunidades econômicas e educacionais, instrumentos e capacitações são a essência do novo rumo. Esta é a tese central do governo da presidenta Dilma Rousseff, que eu tenho a honra de representar nesta caminhada pelo Nordeste. E esta, portanto, é também a primeira tese desta minha intervenção aqui em Teresina. A minha segunda tese é que o Nordeste pode ser vanguarda da nova estratégia nacional. Dedicarei uma parte menor desta argumentação à primeira tese e uma parte maior à segunda. A reorientação do nosso rumo para basear o desenvolvimento em oportunidades econômicas e em capacitações educacionais não é uma fantasia voluntariosa. Ela tem uma base social concreta. A base social concreta do novo modelo é o fenômeno social mais importante ocorrido no Brasil nas últimas décadas. É o surgimento em todo o país de uma segunda classe média, morena, mestiça, de milhões de brasileiros que vêm de baixo, que lutam para abrir e manter pequenos empreendimentos, que estudam à noite, que se filiam a novas associações e a novas igrejas, e que inauguram no país uma cultura de autoajuda e de iniciativa. Esta pequena burguesia empreendedora é seguida por uma multidão ainda maior de milhões de brasileiros ainda pobres que já se converteram à cultura deste grupo emergente. E atrás destes trabalhadores que às vezes mantêm 2 ou 3 empregos, os batalhadores, como chamamos, está a massa do povo brasileiro esperando para seguir naquele caminho. A pequena burguesia empreendedora e os batalhadores já estão no comando do imaginário popular. Já são o agente político decisivo no país, ainda que descrentes dos políticos e dos partidos. Hoje, a Revolução Brasileira é o Estado usar seus poderes e recursos
para permitir à maioria seguir o rumo da vanguarda de emergentes. Há, porém, um obstáculo. O obstáculo é que a democratização da economia, do lado da produção e da oferta, ao contrário da democratização da economia do lado do consumo e da demanda, não se pode fazer só com dinheiro. Exige inovação institucional. Inclusive inovação nas instituições que definem a economia de mercado. Não basta regular o mercado. Não basta atenuar as desigualdades geradas pelo mercado por políticas retrospectivas de compensação social. É necessário inovar nas instituições que definem o mercado, para que mais brasileiros tenham mais acesso a mais mercados de mais maneiras. Este projeto tem, portanto, dois lados. O lado econômico, o produtivismo includente, e o lado educacional, a educação capacitadora. O lado econômico, o produtivismo includente, tem, por sua vez, três elementos principais. O primeiro elemento é abrir acesso em favor das pequenas e médias empresas. É soerguê-las, é trazer pelo menos uma parte delas para mais perto da vanguarda de crédito, tecnologia e prática avançada. O segundo componente é impedir que uma parte crescente da força de trabalho no Brasil caia na precarização, na insegurança econômica radical. Não avançaremos apostando no aviltamento do salário e do trabalho. Como as economias de renda média em geral, estamos espremidos na economia mundial numa prensa entre economias de trabalho barato e economias de produtividade alta. Nosso interesse é escapar dessa prensa pelo lado alto, por uma escalada de produtividade. E o terceiro elemento do produtivismo includente é organizar um arcabouço jurídico no país em matéria de regularização fundiária e ambiental e em matéria de controle, de prática dos órgãos de controle que não sufoque no berço o impulso produtivista. Para isso é preciso ter regra, é preciso ter lei. É preciso evitar a delegação de poderes discricionários ilimitados aos funcionários do Estado, livres de paradigmas concretos de direito substantivo. Esta alternativa nacional tem também um segundo aspecto, a capacitação educacional. Ela exige hoje uma revolução na natureza e na qualidade do ensino público.
A nossa tradição é a tradição de um ensino vidrado em enciclopedismo raso e em decoreba. E agora precisamos de um ensino organizado para assegurar capacitações analíticas, sobretudo de interpretação de texto e raciocínio lógico. Não avançaremos se não ajudarmos a massa de alunos pobres a superar as inibições pré-cognitivas que enfrentam e dominar também as capacitações de comportamento, de disciplina e de cooperação. A revolução no ensino público tem de ser preparada pela organização da cooperação federativa em educação. Nós ainda não temos no Brasil, em educação, o desenho de um federalismo cooperativo. E esta revolução tem de ser tornada efetiva por toda uma série de ações que, pouco a pouco, qualifiquem os professores e os diretores para ministrar o novo ensino. Não há bala de prata, não há solução mágica. A nossa tarefa é decompor um problema aparentemente insolúvel em partes menores e relativamente solucionáveis. Aí está descrita de maneira sumária o eixo da alternativa nacional. Ela não ganhará realidade se não for traduzida em políticas para as grandes regiões do país. É só na política regional que a estratégia nacional toca o chão. Para isto, porém, temos de repudiar o conceito tradicional de política regional, que é o conceito de compensações para o atraso relativo, e construir uma outra ideia da vocação da política regional. A sua vocação é acalentar no país vanguardas e vanguardismos alternativos. É organizar no Brasil uma dialética de vanguardas e de vanguardismos. Há de fazer isto não inventando agentes que não existem, mas reconhecendo os que já estão em campo, para provê-los de instrumentos e de oportunidades. Por exemplo, os empreendedores emergentes no semiárido nordestino. Chego, portanto, à segunda e principal parte desta minha argumentação. A defesa e a elaboração da tese de que o Nordeste pode ser a vanguarda do novo projeto nacional. Divido esta segunda parte da minha intervenção em 4 passos. Primeiro, as premissas. As premissas do novo projeto de desenvolvimento do Nordeste como projeto de construção nacional. Em segundo lugar, as diretrizes deste projeto. Em terceiro lugar, o método pelo qual temos de pensar e agir para transformar diretrizes em realidade. E, em quarto lugar, o esboço de um conjunto de ações que representariam primeiros passos
na implementação deste ideário. As premissas. A primeira premissa é que não há solução para o Brasil sem solução para o Nordeste. No Nordeste vivem 30% dos brasileiros. E o Nordeste tem hoje muitos dos recursos de vitalidade cultural e empreendedora e de densidade nos vínculos associativos que este novo modelo requer. Minha segunda premissa é que falta projeto ao Nordeste. O Nordeste hoje fervilha de vitalidade empreendedora e cultural. A sua cultura política mudou. Muitos indivíduos e grupos têm alcançado resultados extraordinários. Entretanto, não há projeto. E não há projeto há 60 anos, desde a época de Celso Furtado. O vazio de projeto é preenchido por uma série de evasões e de ilusões danosas ao Nordeste e ao Brasil. Em primeiro lugar, é preenchido pela busca de subsídios e incentivos. Eles são necessários. Não haverá desenvolvimento do Nordeste sem transferência de recursos ao Nordeste. Mas incentivos e subsídios são apenas meios para uma estratégia. Não fazem sentido na ausência da construção de um rumo. Em segundo lugar, o vazio de projeto é preenchido pelo fascínio com grandes obras físicas de infraestrutura, como a transposição das águas do Rio São Francisco. Também são necessárias estas obras, mas elas são apenas o palco físico de um esforço institucional. E sem o esforço institucional, grande parte de seu efeito é esterilizada. Mas o mais grave é constatar que o vazio de projeto é ocupado por duas ilusões, que eu quero chamar polemicamente o pobrismo e o são paulismo. O pobrismo é a dedicação a pequenas iniciativas de cunho e de escala artesanal, como pequenas cooperativas para os trabalhadores mais pobres. Atenuam os sofrimentos sem resolver o problema, sem abrir um horizonte. O são paulismo é a ideia de que o Nordeste, agora no início do século XXI, tem que reproduzir o modelo industrial de São Paulo de meados do século passado. É aquilo que os estudiosos da história da produção chamam o Fordismo, a produção em grande escala, padronizada, de bens e serviços padronizados, com maquinária e processos produtivos rígidos e mão de obra semi-especializada. É o que está deixando de existir nas economias mais avançadas em todo o mundo. Nós temos duas obras de reconstrução industrial no Brasil a executar.
Uma é mais conhecida e relativamente mais fácil. É acelerar nos centros industriais do país a passagem deste Fordismo para o que vem depois. Um estilo de produção denso em conhecimento e comprometido com a inovação permanente, descentralizada, flexível e despadronizada. Mas nós temos também uma segunda tarefa muito mais difícil e exigente, que é organizar fora dos centros industriais do país, no resto do Brasil, uma travessia direta do pré-fordismo ao pós-fordismo, para que o Brasil todo não tenha de penar no purgatório do fordismo tardio. O Nordeste não precisa transformar-se na São Paulo de meados do século passado para depois transformar-se em outra coisa. Repudiemos as duas ilusões aliadas do pobrismo e do são paulismo, que representam um arremedo de projeto. E ao repudiá-las, afirmemos os pontos de partida de um novo projeto. A minha quarta premissa é que o ponto de partida do novo projeto deve ser o reconhecimento e a instrumentalização das duas forças fecundas que já estão presentes no Nordeste. A primeira é o empreendedorismo emergente, em todo lugar, mas também e sobretudo no semiárido nordestino. E a segunda é uma inventividade tecnológica espontânea e inculta que é difusa em toda a região. Eu vi com meus olhos, por exemplo, a invenção tecnológica na manufatura do mel em Picos. A invenção de máquinas por gente com formação rudimentar. Agora nós temos de transformar o espontaneísmo inculto em flexibilidade preparada. Há, portanto, mais uma premissa, a quarta premissa. A quarta premissa é que, assim como não há solução para o Brasil sem solução para o Nordeste, não há solução para o Nordeste sem solução para o semiárido. Seria um grave desvio imaginar que o Nordeste se pode desenvolver de forma includente, sustentável, duradoura, entregando o cerrado nordestino apenas ao agronegócio concentrado e abandonando o semiárido ao pobrismo. O resultado será permitir uma concentração de forças, primeiro econômicas e depois políticas, que corromperá e limitará tudo o que se fizer no Nordeste. No Cerrado, nós temos que lutar por um vínculo entre diversificação produtiva e democratização de oportunidades econômicas, e não permitir que o Cerrado fique refém apenas da monocultura de cereais em grande escala, com pouca industrialização dos produtos e, portanto, pouca democratização de oportunidades. E no semiárido,
nós temos que construir um novo paradigma de produtivismo includente, aproveitando o grande recurso social e cultural do semiárido. Historicamente, o semiárido foi uma sociedade de homens e mulheres pobres, porém livres, relativamente protegidos contra as mazelas do regime escravocrata em volta. Ali permanece a base da independência e do engenho. Ali há uma base para uma construção vanguardista. Agora avanço para o segundo passo da minha argumentação a respeito do Nordeste como vanguarda do novo projeto nacional. Diretrizes. Proponho 4 diretrizes. A primeira diretriz é dar instrumentos ao empreendedorismo emergente, como eu dizia, também e sobretudo no semiárido. O destinatário desse esforço, o destinatário mais importante devem ser as pequenas e médias empresas. O método deve ser a ampliação do acesso ao crédito, à tecnologia e às práticas avançadas. O objetivo próximo deve ser a difusão do vanguardismo em grandes partes da economia nordestina, aquilo que eu chamei a produção pós-fordista. Não a reprodução do modelo paulista do século passado. E o horizonte institucional deve ser uma reinvenção das instituições do mercado, em 2 grandes eixos. No eixo vertical, entre os governos e os pequenos e médios produtores, uma forma de coordenação estratégica descentralizada, pluralista, participativa e experimental, a serviço da ampliação do acesso. E no eixo horizontal, entre os produtores, o desdobramento de regimes de concorrência cooperativa. Não é só a cooperativa em sentido estrito. Os produtores podem competir entre si e, ao mesmo tempo, fazer mutirão de certos recursos, ganhando economias de escala. Assim é que acontece nas economias regionais mais avançadas, por exemplo, na União Europeia. É um modelo que se aplica não só à indústria, mas também aos serviços e à agricultura. A democratização da atividade econômica em todos os setores. Por exemplo, na agricultura, tanto na agricultura irrigada como na agricultura de sequeiro, organizar a comercialização dos produtos, restabelecer o extensionismo rural destroçado no país e indispensável correia de transmissão entre os eventos revolucionários da Embrapa e o trabalho na ponta. Disponibilizar para os pequenos e médios produtores os novos produtos e serviços financeiros que permitem resguardá-los contra a combinação do risco físico, a volatilidade de clima
e do risco econômico à volatilidade de preço, e reorganizar os mercados agrícolas para que os produtores fragmentados não fiquem espremidos entre cartéis do lado da venda dos insumos e do lado da compra dos produtos. A segunda diretriz deste projeto nordestino é a capacitação tecnológica e educacional. E o ponto crítico é o ensino médio. Uma escola média que combine um ensino geral de orientação analítica com o ensino prático ou técnico ou vocacional, que em vez de apenas focar ofícios rígidos e profissões tradicionais, priorize as capacitações genéricas e flexíveis. A terceira diretriz desta alternativa nordestina é a unificação física do Nordeste. Pela integração das bacias hidrográficas, pela construção dos eixos ferroviários norte-sul e leste-oeste, pela ampliação da malha rodoviária que resgate muitos municípios no Nordeste que continuam quase inteiramente isolados, e pelos portos e aeroportos que abrirão o mundo para o Nordeste. A unificação física do Nordeste é o palco físico indispensável de uma obra institucional revolucionária. E a quarta diretriz deste projeto é repensar o papel das grandes obras, como as refinarias e as siderurgias, tipicamente no litoral. Não adiantam se ficarem como ações de enclave. Só adiantam se forem elementos numa estratégia produtivista abrangente. Há, portanto, dois critérios a obedecer na formulação e na execução desses projetos. O primeiro critério é que sejam desenhados e desenvolvidos de maneira que fomente em volta deles cadeias produtivas complexas e não os aprisione em enclaves relativamente estéreis. E o segundo critério é que sejam escolhidos de uma maneira que aproveite vantagens comparativas existentes ou acessíveis do Nordeste, que não sejam apenas força de trabalho barato. É legítimo que o Nordeste aproveite um preço relativamente menor do trabalho, mas o Nordeste não pode progredir apostando apenas em trabalho barato. Há de haver outra vantagem comparativa existente ou acessível que justifique cada um destes projetos. O Nordeste é nossa China, mas pode ser a nossa China
num mau sentido ou num bom sentido. Será a nossa China num mau sentido se for apenas um manancial de trabalho barato. E será a nossa China num bom sentido se virar uma fábrica de engenho e de inovação. Agora passo para o terceiro momento da minha intervenção, o método pelo qual devemos pensar e executar essas diretrizes. É um método que deve exibir os seguintes atributos. Em primeiro lugar, deve combinar a demarcação de um rumo com a escolha de primeiros passos para trilhá-lo. Esta é a combinação transformadora. Em segundo lugar, deve trabalhar por meio do federalismo cooperativo. No nosso país, em todos os setores das políticas públicas, o avanço depende de cooperação dentro da federação. Em terceiro lugar, deve ser um método que tome por ponto de partida o que já existe e o que já funciona e difunda o exemplo dos experimentos exitosos. Em quarto lugar, deve ser um método que atue por meio de um processo decisório aberto. A tradição no Brasil é deliberar secretamente dentro do Estado, temendo que qualquer manifestação de debate, de divergência dentro do Estado, sirva como uma cunha que a oposição possa aproveitar. O método para a obra transformadora é trabalhar abertamente, envolvendo todas as instâncias do Estado e da sociedade no debate e na construção, sem temer a dissidência e o contraste de opiniões. E o quinto atributo deste método é conceber o projeto de desenvolvimento do Brasil e do Nordeste como vanguarda do Brasil, como um projeto de Estado, e não apenas como um plano do governo que está momentaneamente no poder. Um projeto de Estado informado por um ideário que se possa impor a governos futuros. Chego com isto ao quarto passo da minha intervenção e vou apenas esboçar sumariamente, sem explicar, um conjunto de medidas que poderiam representar primeiros passos neste rumo. Uma primeira iniciativa seria a criação de uma agência de empreendedorismo, qualificada como agência executiva para trabalhar no espírito do federalismo cooperativo. E teria duas tarefas conjugadas. A primeira é trabalhar pela ampliação do acesso a crédito, a tecnologia, a prática avançada, em favor, sobretudo, das pequenas e médias empresas agrícolas, industriais e de serviços. E a segunda tarefa é identificar e difundir os experimentos que funcionaram, permitindo que a experiência demonstre o caminho. Uma segunda iniciativa é construir vínculos entre as grandes empresas e as pequenas e médias.
E há muitos modelos que podem conviver. A grande empresa pode estar no centro de um conjunto de pequenas e médias empresas, mas os governos também podem ocupar o lugar destas grandes empresas, estabelecendo parcerias diretas com as pequenas e as médias. Organizar a distribuição daquilo que se chamam as externalidades positivas da produção. No desdobramento de cadeias produtivas compostas por empresas em escalas variadas. Uma terceira medida é usar as zonas de processamento de exportações, as ZPEs, com regime tributário especial, como um terreno privilegiado para o experimentalismo produtivo. Uma quarta medida é organizar o marco institucional da agricultura irrigada. O maior problema na agricultura irrigada nunca é a condução física da água. É a organização institucional das relações entre os entes federados, entre o poder público e os produtores privados e entre os produtores privados. Sem isto, a condução física da água não alcança o efeito desejado. A quinta medida é soerguer a agricultura de sequeiro a partir da comercialização dos produtos, isto é, indo de trás para frente, e usar órgãos de governo como a CONAB para organizar a comercialização. A sexta medida é estabelecer um novo paradigma educacional a partir da escola média. Os institutos federais de tecnologia já mostram o caminho. Um ensino geral de orientação analítica combinado com um ensino prático que transcenda o limite do ensino vocacional tradicional de ofícios rígidos. Uma sétima medida é aproveitar ao máximo o potencial do ensino à distância, por vídeo, por software progressivo e interativo, para sacudir a mediocridade com o exemplo que vem de fora. Uma oitava medida é organizar no Nordeste um choque de ciência e de tecnologia. Fomentando as iniciativas comuns e as iniciativas de cada estado de vanguardismo tecnológico. E os vínculos entre a pesquisa científica ou a invenção tecnológica e o produtor na ponta. Uma nona proposta é organizar um quadro de ativistas, de gestores, de acesso às políticas públicas, focados não mais apenas em compensação social, em transferências, mas em acessos a serviços que capacitem. Um quadro de gestores federais trabalhando com suas contrapartes nos estados para organizar o acesso aos serviços de qualificação.
por analogia aos agentes comunitários de saúde. E os primeiros destinatários desse trabalho não devem ser os relativamente mais pobres, devem ser os relativamente menos pobres. Aqueles que eu chamei os batalhadores, que estão deixando de ser beneficiários dos programas de transferência como a Bolsa Família e começando a candidatar-se a entrar na pequena burguesia empreendedora. Depois, o rol de destinatários será ampliado para incluir os mais pobres. Será, portanto, a prioridade definida não por uma lógica de necessidade, mas por uma lógica de eficácia transformadora. A 10ª medida é priorizar nas ações de unificação física do Nordeste os 2 pontos extremos. De um lado, as rodovias que resgatam do isolamento os municípios isolados no Nordeste. E, de outro lado, os portos e aeroportos que integram o Nordeste no mundo e abrem o Nordeste, portanto, à emulação de escala mundial. E a 11ª medida é ressuscitar a SUDENE como agente catalisador e coordenador destas ações. A SUDENE não é para ser a autora da estratégia do Nordeste, impondo uma estratégia de maneira autoritária de cima para baixo. Mas a SUDENE também não é para ser apenas o instrumento ou destinatário de reivindicações pontuais. A SUDENE é para coordenar, na ponta, na base, as ações que compõem esta alternativa nordestina e brasileira. Concluí os 4 passos do meu raciocínio. Todos nós sabemos que o Brasil hoje vive um momento de restrição fiscal. Esta não é uma razão para abdicar do projeto transformador. Há limites naquilo que o governo federal pode fazer hoje em matéria de dinheiro e de investimento para o Nordeste. Mas não há limites nas inovações institucionais se tivermos audácia política e imaginação institucional. Não é para o Nordeste ir pedir em Brasília. É para o Nordeste organizar dentro do Nordeste uma alternativa para o Nordeste. E depois levar o Brasil e o governo central na onda. O Nordeste é o maior órfão do modelo de desenvolvimento construído no Brasil. Convém ao Brasil que o Nordeste se rebele contra esse modelo. Ao rebelar-se contra ele, o Nordeste falará pelo Brasil.